A medida provisória 521 dispõe sobre a Bolsa de Médico Residente e a prorrogação dos prazos de pagamento das gratificações na Advocacia Geral da União, mas recebeu uma emenda que cria um regime especial para a licitação das obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, chamado de Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC. Para debater os preparativos da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, convidamos os deputados Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Deputado Otávio Leite, como é que o senhor vê o andamento desse trabalho preparatório para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016? Tanto a Copa quanto as Olimpíadas são um desafio de todos os brasileiros. E nesse instante, não é uma questão de ser oposição ou de ser governo. Todos precisamos nos esforçar para que as coisas aconteçam dentro do planejado. No entanto, como homens públicos e como é dever do parlamento, é imprescindível que se fiscalize cada real que é investido, e não são poucos reais, nos preparativos, nos alicerces, na infraestrutura. Há quem diga que nós estamos atrasados. A sensação que eu tenho é que nós estamos atrasados. Acho que os estádios poderiam ter sido equacionados do ponto de vista da sua construção com mais participação privada para desonerar o custo do poder público. As obras de infraestrutura das cidades, elas precisam ganhar mais velocidade. O que nós precisamos, na verdade, é empurrar o trem, é colocar para frente e com uma vigilância permanente para que, de fato, as coisas aconteçam, como eu disse, a contento. O que me preocupa em especial é alguns aspectos, dentre os que me preocupam, eu diria só para, no início de conversa, ilustrar os aeroportos. O aeroporto do Rio de Janeiro. O aeroporto do Rio de Janeiro já poderia a obra estar concluída, porque há 4 anos atrás nós fizemos uma CPI nesta casa, identificamos... O Galeão, né? Do Galeão, Tom Jobim. Identificamos uma série de problemas. A bancada do Rio e o Congresso aprovamos verbas para a Infraero, no entanto a Infraero não deu conta na velocidade, na gestão, para que as obras estivessem já concluídas. Então esse é um ponto que me preocupa, E por tem exemplo. os problemas dos acessos, né? Sem dúvida. Que tem que ser construídos os acessos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a Câmara está vigilante nessa questão. Muito vigilante. Deputado Donizete, como é que o senhor examina, o senhor que é presidente da Comissão de Turismo, né, da Câmara? Eu cumprimento a você, Tarcísio, ao deputado Otávio Leite. Olha, Tarcísio, nós temos que ter essa vigilância, mas eu tenho comigo o seguinte, que é melhor do que você confiar é conferir. Então, o que a comissão está fazendo? Nós começamos uma jornada que eu estou chamando de Maratona Brasil. Nós estamos indo em loco, nos locais, nas sedes, onde serão realizadas as 12 cidades. Aliás, faça-se aqui uma ressalva, essa foi uma decisão do governo brasileiro junto à FIFA, que, no meu entender, foi uma decisão acertada. Por quê? Porque o Brasil é um país com dimensões continentais. Nós recebemos muito poucos turistas no país. O ano passado foram 5 milhões. Para a extensão do país, em comparação com a né? Argentina, Para a Argentina importância. recebeu 5 milhões e 300. Então, o Brasil tem belezas naturais, tem um povo acolhedor, tem uma cultura fértil. A gente precisa... A Copa do Mundo vai ser um mês. É uma janela para o mundo. A gente precisa aproveitar esse momento para mostrar o Brasil para o mundo. O mundo já conhece o Brasil, sabe que está crescendo economicamente, sabe que está numa situação melhor na parte econômica, mas ainda não tem uma dimensão do que é o Brasil em termos de diversidade. Eu tenho convicção que se nós fizermos uma Copa do Mundo em que as pessoas que vierem para cá, elas voltem falando bem, e que as pessoas que assistirem pela televisão sintam desejo de vir ao Brasil, esse será o grande sucesso da Copa do Mundo. Na questão dos estádios, como eu disse que nós estamos indo nos locais, nós fomos em Fortaleza e Recife, as 2 primeiras cidades. Os estádios estão, as obras já em andamento. O estádio de Pernambuco, a Arena da Copa, vai se construir, vai chamar Cidade da Copa, uma cidade totalmente urbanizada em torno de um estádio. O estádio já está com 20% já
em andamento das obras. Já foi feita a terraplanagem e as primeiras fundações, que é a parte mais complicada em termos de engenharia para uma obra. Depois o concreto, as arquibancadas são todas pré-moldadas. A questão dos aeroportos, que o deputado Otávio Leite colocou, é uma preocupação. Mas, por exemplo, no Recife, o aeroporto está em plenas condições, está programado, a projeção para a Copa 2014 são 8 milhões de passageiros. E hoje ele já está programado para 11 milhões. Mas essa não é a realidade do Brasil. Nós precisamos realmente avançar. Nós vamos ter, Tarcísio, São Paulo tem Congonhas, né? Congonhas e Viracopos, que é da minha cidade. Viracopos. Viracopos aumentou muito o número de passageiros. Esse ano nós devemos fechar em 8 milhões de passageiros. Ele se tornou um rugby de viação regional, interligando os estados do Brasil. E tem Guarulhos. E Guarulhos também. Então, que é o mais movimentado, né? Então, foi criada a Secretaria da Aviação e nós, da Comissão de Desporto e Turismo da Câmara, que o deputado Otávio Leite também participa, nós chamamos o secretário, o presidente da Infraero e o presidente da ANAC. Está marcado já para proximamente agora, no dia 1º de junho, nós teremos uma audiência pública e vamos cobrar, vamos fazer a nossa vez de parlamentar, mostrando a situação e cobrando soluções. Já está programada aí as concessões, que é algo que eu acho que pode ajudar muito no andamento das obras. Estamos ouvindo os deputados Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, sobre as obras preparatórias para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Deputado Otávio Leite, como é que o senhor vê esse trabalho preparatório, o papel do Congresso, da fiscalização no andamento desse trabalho? Porque o Congresso tem um papel a cumprir aí, né? O deputado Donizete... Está muito em cima o evento, sem dúvida, né? Sem dúvida. A Câmara está se movimentando. Aqui nós vimos há pouco um relato. Todas as capitais onde haverá Copa do Mundo serão visitadas e a Câmara tem um papel de desatar nós, de fazer com que conexões possam se dar para que soluções e problemas sejam superados, né? Bom, então eu não tenho dúvida de que as coisas estão andando corretamente nesse ponto. Vale sublinhar, no viés do turismo, essa oportunidade, que eu não sei se repetirá na história, dessa visibilidade explosiva pelo mundo afora, que o Brasil terá. As pessoas que aqui vêm, se bem recebidas, elas voltam aos seus lugares com um potencial de multiplicar a boa palavra e a boa imagem sobre o Brasil. Esses números revelados de apenas 5 milhões de pessoas que nos visitam, eles nos preocupam. Por quê? Porque ao passo que, no ano passado, os brasileiros deixaram no exterior cerca de 15 bilhões de dólares, os estrangeiros deixaram no Brasil apenas 5. Há um déficit na balança comercial de 10 bilhões de dólares. E que são valores importantes para a saúde financeira brasileira, porque quem aqui chega, desembarca, consome, gera emprego e renda no Brasil. Então é importantíssimo que a gente aproveite essa oportunidade, identifique os nichos de viés turísticos, né, de segmentos turísticos que possam vir ao Brasil, usufruir, conhecer, multiplicar, para que nós possamos fidelizar turistas e avançarmos nisso que é fundamental para o desenvolvimento do país. O turismo tem uma potencialidade formidável, né? E o Brasil não é só o Rio e São Paulo, o Brasil tem uma grande diversidade. Lógico, sem dúvida. Basta falar na Amazônia, que é algo que fascina lá fora, né? Todo mundo. Todo turista tem vontade de um dia conhecer a Amazônia. O senhor não acha isso, deputado Jonas Donizete? Então, Tarcísio, eu tive a oportunidade, quando eu era deputado estadual em São Paulo, nós fizemos um seminário da Copa do Mundo e trouxemos as pessoas organizadoras da África do Sul. E eles falaram no evento, pessoas da cidade de Durban, na África do Sul, que é uma realidade. O jogo é 90 minutos. O restante do tempo, as pessoas terão livre. E a pessoa não vem para assistir um jogo e ir embora. Geralmente os pacotes são vendidos, primeira fase, segunda fase, semifinal. Então a pessoa passa alguns dias no país. E você citou aqui o exemplo da floresta amazônica. Nós temos o Pantanal Mato-Grossense. Centro-Oeste, que é o Pantanal, né? E nós sabemos que existe um grande número de turistas no mundo que tem paixão
pelo ecoturismo. E o Brasil tem essa natureza exuberante. E junto com a natureza, nós temos um povo acolhedor. É por isso que o nosso país recebeu tantos imigrantes que vieram para cá com o desejo de constituir as suas vidas, e hoje os seus descendentes são brasileiros, nascidos aqui no nosso país. É porque nós temos esse aspecto acolhedor. O que a gente precisa se preocupar? Com a questão da infraestrutura para isso. É um ponto que me preocupa mais do que estádio e tanto quanto aeroporto são as obras dentro das cidades, por 2 motivos. Primeiro, porque os turistas que virão para cá, nas suas cidades, nos seus países de origem, a maioria deles são acostumados com transporte público de boa qualidade. Eles usam muito transporte público. E nós não temos transporte público. Infelizmente, não. De má qualidade. E tanto no Rio como em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras, o transporte público é uma lástima. O segundo ponto é que se a gente fizer essas obras, se nós fizermos essas obras, nós não vamos fazer só para quem vem de fora. Se a gente melhorar o ônibus, melhorar o metrô, melhorar as vias de tráfego, isso vai ficar para o nosso povo, que a gente precisa disso também. Ampliar os metrôs do Rio, de São Paulo, de Recife. Principalmente a malha ferroviária. E concordo plenamente. Agora é um investimento muito grande, né? Perfeito, mas é o que se titula o legado, o que fica, né? Isso é importantíssimo para a população brasileira. Eu, em particular, eu tenho sérias restrições à ideia do trem-bala Rio-São Paulo. Acho que São Paulo-Campinas, aquele trecho, é indispensável, porque é preciso ampliar o aeroporto de Campinas para fazer com que São Paulo Viracopos, né? Prossiga se expandindo, porque do contrário não há como mais expandir, está saturado. Agora, do Rio para São Paulo, eu não vejo, porque são mais de 20 bilhões de recursos públicos ali. Eu pegaria esse recurso... O total dá 50 bilhões, 50 bilhões. Eu acho uma coisa meio megalômana. No entanto, esses recursos poderiam ser melhor aplicados, no meu entendimento, em ampliação das redes suburbanas de trens e expansão do metrô das capitais. Eu acho que seria um ganho social infinitamente superior. Essa é uma questão. A outra questão é que o Tribunal de Contas tem que ficar muito atento também. No Maracanã, por exemplo, o Tribunal de Contas... O senhor acha que há risco de desvio de recursos aí? Claro que há risco, né? Onde há a natureza humana, né? Onde há o tipo de comportamento antiético, dinheiro, né? O problema pode existir, não tenha dúvida. Para isso, o Estado brasileiro tem instrumentos. O Parlamento é um espaço de denúncia, o Tribunal de Contas é um braço do Parlamento, a sociedade, a imprensa livre, são fatores indispensáveis para que os dinheiros públicos sejam corretamente gastos. Sabe, né? Que em relação a esse problema da corrupção, que é um mal endêmico no Brasil, o senhor ministro Jorge Age, da Controladoria Geral da União, sugeriu que só se deixe dinheiro para ser sacado até R$800. Dinheiro muito grande soma. Chama a atenção. Tem que ser pago ao prestador do serviço. Entendo. Direto, sair da conta para a conta do prestador de serviço para evitar desvios no caminho. Os sistemas de controles estão mais sofisticados, mas, por outro lado, a malversação se sofistica também, né? Então, é uma corrida, enfim, para preservar o que há do interesse público. Mas, só para fechar, eu diria o seguinte, Rio de Janeiro, Maracanã, o governo apresentou um primeiro projeto ao Tribunal de Contas para um edital Y lá. De reforma do Maracanã. De reforma do Maracanã. 18 ou 20 plantas. Ao passo que os outros estádios de futebol, cada um tinham 700 plantas arquitetônicas sobre o projeto em si. Então, me preocupa a coisa começar sem projetos executivos bem especificados, porque sempre há o chamado aditivo, né, que acaba incorrendo em gastos maiores. Estamos ouvindo os deputados Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Deputado Jonas Donizete, como é que o senhor vê essa exposição que acaba de fazer o deputado Otávio Leite? Bom, primeiro do trem... Que é um complemento importante, né? Mas primeiro do trem, eu sou completamente favorável ao trem de alta velocidade. Eu acho que é uma obra realmente grande. Esse dinheiro não é um dinheiro dado. Vai para a sua cidade, né? Ele vai, mas não é só isso, não é só isso. O trem de alta velocidade, ele vai trazer um resgate do transporte ferroviário,
que foi um crime o que aconteceu no Brasil, abandonar o transporte ferroviário. Destruíram os ramais ferroviários. As pessoas acertavam o relógio pelo horário do trem. Tinham um serviço maravilhoso. Então nós, infelizmente, por um lobby que teve das rodovias, por questão de indústria de automóvel, questão de uma série de interesses, foi se destruindo a parte ferroviária. E os especialistas dizem que o transporte rodoviário só é econômico e só se justifica até 700 quilômetros. Nós temos... A base do transporte de cargas e de passageiros é o sistema ferroviário. E nessa... Na Europa, toda cortada de ferrovias. E nessa questão do trem, é importante a gente falar para a população o seguinte, não é só o trem. Nós vamos adquirir a tecnologia, igual aconteceu com a Embraer. A Embraer hoje, ela é a terceira indústria de aviões no mundo. Ela só perde para a Boeing e para a Airbus. Já é a terceira no mundo. E nós adquirindo essa tecnologia do trem de alta velocidade, hoje eles virão fazer aqui, mas nós depois poderemos exportar isso para o mundo. E nessa questão dessa linha São Paulo-Rio, é importante, eu defendi na tribuna quando teve a votação, Tarcísio, eu falei o seguinte, eu cheguei nessa casa com a cabeça do Brasil. Eu sou um deputado distrital, eleito pela região de Campinas, mas eu tenho uma cabeça de Brasil. E eu expliquei para os deputados o seguinte, 60% da carga que é distribuída para o Brasil passa pela cidade de São Paulo. Não é nem pelo estado de São Paulo, é pela cidade de São Paulo. Então, você melhorando essa questão do transporte em São Paulo, você beneficia o Brasil como um todo. E Rio e São Paulo são os dois maiores núcleos urbanos do país, Agora, mais importantes núcleos urbanos. Nessa questão da fiscalização, a gente tem que estar de olho aberto. O deputado Otávio Leite foi muito feliz. A gente endurece de um lado, o brasileiro, a criatividade dele, porque criatividade você usa por bem e usa por mal. Então, você endurece de um lado, o pessoal descobre um jeitinho do outro. Então, você tem que estar atento. E eu acho que mais do que essa questão de estar atento é você punir. O brasileiro, qual que é? Reprimir, né? O brasileiro tem uma sede de justiça. Essa questão que aconteceu agora no INSS, da devolução do dinheiro, isso aí tinha que ser mais divulgado. Isso aí o povo tinha que saber que foi devolvido o dinheiro, que foi a leilão, que foi confiscado os bens. É isso que a gente tem que fazer. Reconquistado, a pessoa tem que ser punida com detenção, com cadeia, e tem que devolver aquilo que roubou dos cofres públicos. É claro. E nós precisamos, nesse caso das obras da Copa e das Olimpíadas, acompanhar com muito rigor, né? Porque o dinheiro da gente, a gente tem que ter cuidado. Agora, o dinheiro do povo, o cuidado tem que ser redobrado. Agora, há uma boa notícia aqui para nós. E olha que eu sou da oposição. O governo, depois de muito tempo patinando, hesitando o que fazer em relação à Infraero e a muitos aeroportos, se mantinha estatal, se abria capital, se fazia concessão ou uma privatização total, ficou durante anos ali naquela dúvida, vários presidentes da Infraero num período curto, então não havia gestão que funcionasse. O governo decidiu experimentar a gestão não estatal em algumas unidades aeroportuárias brasileiras, o que eu acho que vai provocar uma melhoria na qualidade do serviço. Atrair investimento E atrair investimentos. privado. E atrair investimentos. O país pode expandir muito mais a sua malha aeroviária, para isso tem que ter capital. Agora, alguns aeroportos são muito rentáveis, então é preciso que quem possa vir a administrar, ganhar uma concessão, também... Pegar o filé mignon, leva o músculo leva também. o músculo também. Também se incumba de cuidar de outros aeroportos. Então, o país pode viver um momento melhor do ponto de vista da equação desse problema, que é importantíssimo, porque a expansão de cadeiras, de assentos, aumenta, porque mais aviões estão no ar. A gente tem que votar aqui a ampliação para que o capital externo possa entrar sem perder o comando do capital brasileiro, ou seja, até 49%. Isso traria mais investimentos internacionais para que mais aeronaves estivessem no Brasil e os preços pudessem cair e mais pessoas viessem ao Brasil e mais pessoas consumissem no Brasil. É isso que precisa, mas o governo precisa tomar essa iniciativa também. Agora, deputado João Donizete, o senhor acha que haverá interesse do investidor privado em investir nessas obras? Olha, eu não tenho dúvida, Tarcísio. Saiu uma matéria nesses dias atrás mostrando porque o que o governo quer fazer. Ele quer, nessa concessão, as empresas constroem e têm o direito de exploração comercial dessas áreas. Aí isso é uma matéria
América, que não seria o suficiente. A iniciativa privada, ela sempre quer uma situação que seja mais favorável para ela. Eu acho que cabe ao governo estabelecer regras de interesse da população. Foi isso que o deputado Otávio Leite disse. Por exemplo, você tem um aeroporto bom, que funciona bem, que vai dar... O aeroporto de Campinas é um aeroporto que dá lucro. Além de estar aumentando o passageiro, é o maior aeroporto de carga da América Latina. Então, é um aeroporto que dá muito lucro. Então, a pessoa tem que pegar, o grupo investidor, ele tem que ter algo bom para explorar, mas ele tem que ter uma responsabilidade com uma outra localidade do Brasil em que não seja tão rentável. Porque nós precisamos fazer, nós estamos no momento... O senhor diz o aeroporto de Viracopos, né? O aeroporto de Viracopos é um aeroporto rentável. O aeroporto de Guarulhos e outros aeroportos também têm uma rentabilidade boa, mas nós temos outros aeroportos no Brasil que não têm a mesma rentabilidade. Nós temos que ter uma mentalidade de um desenvolvimento por igual no Brasil. Recentemente nós aprovamos aqui na Casa uma medida provisória dando incentivos fiscais para as indústrias se instalarem, indústrias automobilísticas, em localidades com um índice de pobreza acentuado. Eu votei favoravelmente a isso e não beneficia em nada a minha região. Por quê? Porque eu acho que o Brasil tem que crescer como um todo. Nós estamos num momento bom. Combatendo os desníveis. Exatamente. Né, eu estive recentemente no Nordeste, Pernambuco, Fortaleza, lá no Ceará. É um momento bom, a atividade econômica está bem ativa. A gente tem que manter isso, tomar cuidado com a inflação, que é uma preocupação que a gente tem que ter, mas manter o nível de atividade econômica para gerar emprego e para o país se desenvolver. E junto com isso, usar a nossa riqueza para investir na educação e na qualificação de mão de obra, que é uma preocupação também para a Copa. A gente precisa qualificar a mão de obra dos nossos jovens, das pessoas, para poder trabalhar, receber os turistas na Copa. Estamos ouvindo os deputados Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e Jonas Donizete, do PSDB de São Paulo. Deputado Otávio Leite. E nós falamos muito de legados, ou seja, o que fica de positivo em infraestrutura urbana, em equipamentos esportivos, em potencial turístico, tudo é muito válido. Transporte público. Transporte, por aí vai. Isso tudo é fundamental. Mas eu acho que a gente precisava, presidente Donizete, em criar algum tipo de possibilidade também de a Copa servir de um legado para resolvermos um crônico problema que diz respeito à saúde financeira dos clubes de futebol. Todos devem barbaridades, todos têm situações permanente déficit, vivem todos em permanente déficit. Exato. Inclusive marcas famosas como Flamengo, Corinthians. Devem 300 milhões, 200 e tantos milhões e por aí vai. Mas nós precisamos também, né, deputado Otávio Leite, trazer o futebol para um outro patamar de realidade. Né? É isso. Não dá também para os Por que os clubes europeus são ricos, contratam jogadores de 50, 60, 70 milhões? Até os clubes europeus não estão aguentando isso. E os nossos clubes vivem à míngua. Na verdade é o seguinte, a partir Mas da são década... ricos. Não, muitos clubes europeus estão passando por dificuldade, porque o salário dos jogadores se tornou uma enormidade. Uma inflação absurda de É uma salário. coisa que não dá para suportar. Pode. Por mais que um clube tenha sócio, que tenha renda, aquilo vai pesando para ele. Nós temos clubes grandes, Milan, Internacional de Milão, na Itália, Os que estão estádios passando cobram por dificuldade. ingressos altos na Europa. Lá tem a O renda. Brasil é muito barato o ingresso. Não, o Brasil, mas o povo, você tem que ser de acordo com o que o povo pode pagar também. Nós não podemos esfolar a nossa gente para assistir um esporte que é um esporte tão preferido da população. Eu acho que o que aconteceu agora com as televisões, diz que do limão você pode tirar uma limonada. O que foi a coisa boa dessa disputa entre as televisões? Aumentou gigantescamente o volume de recursos que vai para os clubes. É uma pena que são para alguns clubes, que a gente tem que pensar isso também, porque o Brasil tem milhares de clubes. Eu não sei se você sabe, mas 90% dos atletas no Brasil de futebol profissional ganham menos que 3 salários mínimos. Só que os 10% que têm o salário maior é muito maior. E às vezes os clubes não suportam pagar. O que eu quero dizer é isso. Nós temos que repensar esse modelo, que é um modelo equivocado, de inflação de salários, de saúde financeira muito débil dos clubes. Enfim, nós precisamos criar um mecanismo novo, descer a um status menor, mais equilibrado, mais viável, para que você tenha também novos clubes podendo ascender, já que o Brasil vai investir tanto nesse certame, que os clubes também tenham essa oportunidade de resolverem as suas vidas, né?
Nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, e Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.